Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Atualidades Pampa deste dia 15 de agosto. Nós estamos aqui para levar até você a informação. A informação com os comentários positivos, negativos, enfim. Junto com você, a gente procura analisar tudo que está acontecendo ou até levar até você informações que possam ajudá-los a entender as coisas que estão acontecendo. Pois tudo isso você tem na Atualidades Pampa. É o nosso programa que foi eleito por vocês 3 vezes consecutivas o melhor programa de TV do Rio Grande do Sul. Pois através da TV Pampa chegamos aos lares de mais de 11 milhões de gaúchos. Estamos ao vivo para todo o mundo pelos nossos canais digitais. Pelo YouTube da Atualidades Pampa, pelo Facebook, pelo aplicativo da TV Pampa e pelo site tvpampa.com.br. Vamos conferir de imediato alguns dos assuntos que passarão nesta bancada. Moisés, por favor. CPI do MST ouve Stedley com parlamentares de boné do MST e fala dele dizendo que a sua especialidade é falar mal do agronegócio. As medidas do liberal e candidato da direita que venceu as prévias da Argentina parece um absurdo, mas não são tanto. Petrobras anuncia novo aumento da gasolina. Desemprego cai nas 5 regiões do país comparado com o mesmo período do ano passado. Fila do Bolsa Família já chega a 500 mil de famílias neste mês de agosto. COAF aponta movimentações suspeitas de 12 milhões nas contas de assessores de Bolsonaro. Trabalho infantil e o caso Larissa Manoela. Covid-19, casos aumentam 80% no mundo e mortes caem 57%. Por falar em mortes, Vera Armando, não tem como nós fazermos esse programa de hoje sem falar da morte de Léa Garcia, uma atriz negra, aos 90 anos, estava em Gramado, pois receberia na noite de hoje um prêmio, o prêmio que o festival faz homenagem tradicionalmente. Ela foi uma das primeiras atrizes negras a aparecer na TV, nos palcos, principalmente na televisão. E ela estava em Gramado justamente porque receberia hoje, ao lado de Laura Cardoso, o troféu Oscarito. Ela teve um infarto, foi a resposta do hospital, no hotel. Ela estava acompanhada do filho. E, inclusive, a direção, toda a organização do Festival de Cinema de Gramado, hoje pela manhã, decidiu, depois do falecimento dela, cancelar a programação de hoje, a premiação, e deixar para uma outra oportunidade. Mas o filho dela pediu que não mudassem absolutamente nada, mantivesse toda a programação e ele mesmo receberia por ela. Ela foi, sem dúvida alguma, uma mulher que escancarou portas, janelas e tudo para atrizes negras, né? Que pudessem, então, pisar os palcos do Brasil e também a televisão. Ela começou muito cedo na televisão, ou como artista, né? Nas artes cênicas, com 18 anos. E morreu no dia de hoje, aos 90 anos, em Gramado. É lamentável, né? Um clima de muita festa e ela também com muita expectativa. Ela já estava em Gramado há alguns dias, participou da programação, no cinema, tirou fotos com os seus fãs, aproveitou as belezas da serra e, lamentável, nós tivemos esta notícia que realmente surpreendeu a todos, né? Ela com 90 anos, acabou tendo, como tu disseste, né, Magda? Um infarto fulminante, tentaram reanimá-la, mas não foi possível. E realmente ela marcou uma época, ela fez novelas muito importantes, ela fez Escravizaura, onde ela era Rosa, uma personagem bastante ácida. E agora, que era o estilo dela, né? E o filho disse que ela era assim na vida real. Na vida real. Na vida real. E agora ela havia sido chamada para fazer parte do elenco de um remake que a Globo vai exibir em breve, depois da próxima novela que acabar no horário nobre. Né? Então, deixamos de poder curtir um pouco mais o trabalho. Hoje ela receberia, o filho recebeu por ela o troféu Oscarito, mas ela já tinha recebido, acho que uns 3 ou 4 quiquitos no Festival
de Gramado. Mas morrer de infarto aos 90 anos, em Gramado, prestes a receber uma premiação, não é tão ruim, não né? Não é tão ruim. Já que era a hora dela, é a morte que eu penso todo mundo gostaria de ter. Um infarto, claro ponto, que a família deve estar sentindo muito, mas né? Que bom que ela foi lembrada e que ela sentiu essa homenagem, todo o clima, embora não estivesse na noite da premiação, mas ela pôde usufruir desse momento e soube que houve um reconhecimento a toda a sua trajetória. Ela sabia que ia receber. Mas vamos, então, à nossa realidade. Eu não consigo falar de outras coisas que não sejam problemas. Por exemplo, Vitorino, vai subir a gasolina, vai subir o diesel, os postos estão com filas longas de pessoas que querem ainda abastecer. O problema é achar o posto que não subiu também, né? Eu passei até por um que não, ali na Vicente da Fontoura continuava a mesma coisa. Pois é, a rapaziada anuncia aumento de combustível, por outro dia a rapaziada, na hora, vai ali, remarca e estamos conversando. Mas quando é para baixar demora um pouquinho, né? Sim, não é rápido não. 16,3% o aumento na gasolina e 25,8% o aumento no diesel. O aumento do diesel é uma paulada. Mais de 1/4 do preço aumentou. O problema todo é que esse aumento de preço é na refinaria. E aí vem o efeito cascata. Os tributos que são cobrados em cima produzem um efeito cascata. Lembra quando eu denunciei aqui, uns 4, 5 anos atrás, sobre como é que era cobrado o preço da gasolina? Pois aquela história voltou, né? No atual governo voltou, porque agora os governadores reclamaram que queriam um dinheirinho deles e deixou de ser 18% e voltou a ser 27%. Tinha um acordo para ser 25%, mas alguns estados estão cobrando 27% na gasolina. Então, agora não dá mais para segurar. A Petrobras, a nova política de preço da Petrobras já se mostrou desastrosa. A Petrobras fechou o primeiro semestre com um prejuízo muito significativo. E o sinal amarelo acendeu no governo. Olha, não vão quebrar a Petrobras de novo, né? E aí o que acontece? Tem que repor o preço do diesel. Não é só por conta das condições de saúde financeira da Petrobras, mas também porque estava começando a faltar óleo diesel. O alerta partiu de vários órgãos, inclusive da Sulpetro, que disse, olha, os estoques estão baixos. Não estavam importando diesel, a Petrobras, que importava mesmo com preço mais caro, não estava conseguindo fazer a compensação no preço, e com isso nós vamos viver uma nova realidade, porque o diesel é o balizador da economia brasileira. Nós temos a opção pelo modal rodoviário, que na minha opinião foi um erro ter durado tanto tempo, mas à época do regime militar, a opção do modal rodoviário foi feita exatamente para fortalecer a Petrobras. Hoje é um inferno para a Petrobras ter um país inteiro nas suas costas. Como consequência, o dólar começou a se mexer por conta da queda da taxa de juros, assim como também o índice Bovespa, que pode bater o recorde em 40 anos e apresentar quedas sucessivas por 10 dias. Ou seja, os números preocupam e o governo vai tentar compensar no preço do combustível. O problema é que esse preço do combustível, você sabe, vai parar no seu bolso, vai parar no tomate ali da esquina. E aí a consequência vai ser inevitável. Então, prepare o bolso. Tentaram segurar o preço do combustível no que deu, mas tem uma hora que não dá mais e a hora parece que chegou. Russo, por favor. Primeiro quero mandar um abraço para o Gustavo Assunção, que me ligou indignado hoje à tarde e disse, tu tem que falar na bancada, tu tem que falar. Eu digo, eu venho falando porque para mim não é matéria nova, isso para mim é consequência. A questão de o reajuste, anuncia o reajuste, ainda não saiu lá da refinaria, o caminhão ele já subiu. E quando houve aquela série de decréscimos, né, passava uma semana e a gente esperando e não chegava. Então, Gustavo, a minha solidariedade, eu me somo a ti, né? Falamos, o presidente Sulpetro é um amigo querido, um amigo fraternal, mas a gente tem que trazer essa questão porque precisa haver uma explicação sobre isso. Em relação à mudança da política, que lembra, subia a gasolina, subia o petróleo, subia a gasolina, aquela variação, e nós que
pensamos de uma maneira, concordamos em muito, porque os lucros astronômicos da Petrobras que ela dava aos seus acionistas, né, passou a ser dividido conosco. Nós só tivemos os números excepcionais de economia, e a gente tem trazido todos aqui, e hoje, de novo, é minha matéria, de economia, exatamente porque a gasolina ela pesa muito e se conseguiu domá-la dentro desse período. Lógico, o que fez o querido mercado no momento que subiu a gasolina hoje? 5% subiram as ações da Petrobras. Lógico, agradamos o mercado. Que bom, o mercado está muito contente. Agora volta a inflação, vai aumentar as coisas. Tem gente que acha bom. Mas tem uma notícia ainda, dona Magda, porque a gente tem que fazer conta. O mundo não começa nem termina hoje. O governo começou em 1º de janeiro. De lá para cá, a gasolina ainda teve uma redução de 15 centavos no preço e ainda teve uma redução no diesel de 69 centavos. Então, vamos torcer para que fique nos pontos. O último item mencionado pelo meu colega da Bovespa, que está batendo. Quando o governo assumiu, eram 107 mil pontos. Hoje ela está em 116 mil pontos. Por enquanto, todos os índices continuam positivos, dona Magda. Luciana, por favor. Esse problema da gasolina é um problema que vem se repetindo ano a ano, porque desde que a Petrobras colocou as suas ações no mercado e passou a balizar os seus preços pelo mercado internacional, o preço da gasolina flutua de acordo com o preço do barril no mercado. E a Petrobras, embora a gente tenha a impressão que ela é uma empresa pública, na verdade ela já é em boa parte uma empresa privada, porque há um volume gigantesco de acionistas privados que detêm uma parte da empresa. E esses acionistas pressionam para que o preço da gasolina esteja em conformidade com o preço do barril do petróleo a nível internacional, para que eles possam auferir os seus lucros. Então, é uma contradição que um insumo tão importante na economia de um país, como é o caso da gasolina, do diesel, enfim, do petróleo como um todo, esteja submetido aos humores do mercado e aos interesses de acionistas, e não aos interesses da própria população, que é quem precisa de uma gasolina barata, porque a gente sabe o preço da gasolina impacta em tudo que a gente consome. Então, é um problema estrutural que, enquanto não se revê esse modelo de empresa que é a Petrobras, vai continuar acontecendo. Vamos falar sobre um outro episódio também bem severo que aconteceu em praticamente todo o Brasil, que foi o apagão hoje, por volta das 8h30 da manhã, e que durou algumas horas. Foi aqui em Porto Alegre, ele acabou levando acho que nem meia hora, né? Não, acho que sim. Pelo menos onde eu estava, nós ficamos sem luz. Ficaram mais tempo sem luz. Mais tempo. O que aconteceu na hora, até a Equatorial aqui logo se manifestou, porque não foi em decorrência das empresas de energia elétrica. Na verdade, o que aconteceu foi um mecanismo de proteção da própria rede, porque, segundo foi informado, o Operador Nacional do Sistema constatou que estava havendo menos consumo de energia do que a própria geração. Então, é uma proteção do sistema, ele cai. E caiu aqui, ele faz assim... Isso, pois não. Exatamente, essa é a sensação. E aí, ele caiu... Não, a sensação não, ele caiu. Ele caiu e fez... Não, isso aconteceu não só aqui no Rio Grande do Sul, em algumas cidades. Interessante, Porto Alegre não foi atingida totalmente, né? Realmente foi parcial, como em outros estados do Brasil. Então, teve ele realmente repercutiu nacionalmente. Foi do nada. Até aqui se estranhou muito, porque estava um céu lindo, sem nenhum vento, aquele dia maravilhoso, 8h30 da manhã, e cai o sistema. Mas é realmente um mecanismo da própria geração de energia, então que eu acho importante destacar, porque certamente em todos os lugares em que isso aconteceu, não só aqui em Porto Alegre, todo mundo, a primeira coisa pensa, olha aí, não está funcionando a empresa, e liga para fazer a reclamação. E reclama para a empresa. Só que o problema, realmente, o buraco é no caso mais embaixo, porque... Mas dona Magda? Com esse buraco mais embaixo, na verdade... Ou seja, o problema é mais longe, né? O problema é mais longe. Mais profundo seria?
mais profundo o buraco também. Pois não. Enfim, mas o fato é, não adiantava ligar essas alturas, porque realmente isso acontece quando há esse consumo menor. Agora, tem já outros entendimentos de que isso também é estratégico, né? Não sei, fica aí para reflexão. É estratégico deixar todo mundo... Bom, enfim. Anyway, Vera. Pois é, agora eu trago informações sobre a Covid-19, depois daqueles 3 anos terríveis, né, que todos passamos e que resultou na morte de cerca de 20 milhões de pessoas por Covid-19 no mundo. Quase 800 milhões de pessoas foram contaminadas. Isso é o que mais choca, né? Esse é o ponto nevrálgico da Covid-19. Claro que tem a questão econômica, que também foi muito impactada, foram trilhões de dólares perdidos neste período, mas o que realmente impacta é o número de mortos. Em maio, agora, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou, então, o fim da emergência da Covid-19. Isso significa que o vírus, ele não representa mais uma ameaça sanitária internacional. Hoje nós tivemos mais dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde referentes aos últimos 28 dias. Os últimos 28 dias agora. Cerca de 1,5 milhão de novos casos de Covid-19 foram registrados no mundo todo. Então, 1.500.000 novos casos de Covid registrados em todo o mundo. Esse vírus ainda mata, mas claro que num patamar muito menor, 2.500 pessoas morreram de Covid. Isso significa uma queda de 57% em relação ao período anterior, quando foi feita essa avaliação. Estou falando aqui de 10 de junho a 6 de agosto. Já na região do Pacífico Ocidental, que reúne ali Austrália, Nova Zelândia e também mais outros 2 países, essa região identificou aumento de novas infecções, mas também redução de óbito. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, a proporção de casos de Covid vem diminuindo desde meados de 2022. Então, é uma boa notícia, mas lembrando que ainda, dependendo das comorbidades, ainda pessoas vão a óbito devido à questão da Covid-19, que não é mais uma pandemia, não é uma endemia e, como disse a OMS, o vírus não é mais uma ameaça sanitária internacional. Que bom, pelo menos. Dona Vera, eu acho que é importante enfatizar, as pessoas confundem, por exemplo, a AIDS. Houve aquela mobilização de uma década e daqui a pouco não se fala mais. Mas morrem pessoas de AIDS. Morrem pessoas de AIDS. Não se fala, mas avançou Não bastante, se fala, porque hoje tem um tratamento muito profícuo, mas que as pessoas que não sejam disciplinadas, que não tomem a medicação, que não tenham a partir dali uma vida com recato, vão a óbito. O que nós não temos mais é uma cobrança midiática dos fatos. A mesma coisa acontece. Nós temos uma proteção, eu tenho sido chato, mas eu não me importo de ser chato quando é a favor das pessoas. Nós temos hoje uma vacina, que por mais que tenham teses, e eu respeito tudo que é tese, mas não há dúvida que salvou milhões de pessoas. Por isso que a Vera nos traz números tão bons aqui que a gente pode comemorar. Então, não é que desapareceu o Covid, não é que desapareceu que ele foi extinto, que alguma coisa aconteceu. Não, as pessoas se protegeram, diminui os casos. Então, mas continua sendo importante, dona Magda, e é esse o meu objetivo. A vacina de proteção. E a vida com recato. Eu adorei a vida com recato. Mas aqui a senhora sabe que eu tenho, né? Eu tenho. Chegou a ficar vermelho, mas... Tem a vida com recanto. Mas, Magda, vocês lembram que quando nós estávamos... Nós é que estamos pensando também se tu tá na bancada certa. Não, é que eu fiquei tão assim... É a vida com recado. Com recado. Vamos lá, Beto. Eu lembro quando nós sabíamos tão pouco a respeito da pandemia e todas as dúvidas, todos os medos que a população tinha e as poucas respostas, porque nós ficamos muito tempo sem saber absolutamente nada sobre esse vírus, né, que vitimou a tantos. E havia uma expressão que se falava na época que era imunidade de rebanho.
Lembram disso? E talvez estejamos vivendo hoje esse período. Quando Imunidade de tantas rebanho. pessoas se tornaram imunes, de certa forma, ao vírus e isso também nos dá proteção. Mas a gente vive a imunidade de rebanho graças à vacina. Sim, não sim, porque sim. todo mundo pegou Covid, Não. porque essa era a tese de quem defendia a imunidade de rebanho e era contra a vacina, Sim. né? Diziam, não, tem que todo mundo pegar Covid e daí vai ficar tudo bem. Até teve um ex-deputado aqui do Rio Grande do Sul que verbalizou, inclusive ele é médico, de que a imunidade do rebanho ia ser a solução. Quando a gente viu que até iniciar o processo de vacinação e mesmo depois que se iniciou, nós tivemos milhões de mortes. Eu fiquei emocionada porque justamente foi no dia do meu aniversário de 50 anos, dia 17 de janeiro de 2021, a primeira pessoa foi vacinada no Brasil, que foi aquela enfermeira. E foi a Coronavac, né, que foi aquela vacina produzida aqui no Brasil, em São Paulo, e que foi muito importante para salvar muitas vidas. Bom, e a gente sempre tem muita coisa a comemorar, né? Então fica aqui a minha sugestão. Viva uma jornada sensorial nos melhores bairros de Porto Alegre. Você encontra a mais refinada seleção de vinhos e espumantes na Vinhos do Mundo, no vibrante bairro Floresta, no elegante Boa Vista ou no charmoso Menino Deus. Fica aqui o convite. Visite uma das lojas na Cristóvão Colombo, 1493, na Alameda Lípio César 203 e também na Avenida Getúlio Vargas, 1135. Ainda lembrando, enfatizando, se você beber, não dirija. Eu visitei a da Getúlio Vargas e tive excelentes dicas para a compra de vinhos. Quanto que tu comprou vinho, Vera? Recentemente. Recentemente. Já os bebeu, dona Vera? Como? Eu não lembro se estava junto. Eu só perguntei, a senhora só anunciou publicamente a compra. Com vinhos. Ela não bebe. A senhora ela não apresentou. A Vera é uma não moça- sei as intimidades da dona Vera, mas não é intimidade, não a as Vera é uma conheço. moça muito educada. Ela vive com recato. Obrigada, Luciana. Muito bem. Vamos agora botar um pouco de lenha nessa fogueira. Moisés, CPI do MST. Pois é, CPI do MST produziu duas cenas, né, muito peculiares no dia de hoje, lá em Brasília. Uma delas foi os parlamentares de base do governo Lula, esperando o Stedley, estavam uniformizados, uma parte desses parlamentares, com o famoso bonezinho vermelho do MST. Então, mesmo que o Stedley tenha sido convocado como testemunha, é no mínimo estranho. Está ali a imagem que a produção da TV Pampa preparou, aquela fileira de parlamentares com os bonés do MST para ouvir o líder do MST, Stedley. E tem um trecho que acho que a produção a separou. equipe da produção separou, que antes de eu comentar, eu queria que os telespectadores ouvissem com os próprios ouvidos essa pérola que foi falada hoje em Brasília, arrancando risadas dos parlamentares. Alguns devem ter rido por achar engraçado, outros para não chorar, eu acho. Vamos ouvir, então. E na água, né? Esses dias eu fiquei lendo um informe da Unicamp, olha aí, deputado Salles, de pesquisa da Unicamp, com não sei com que outro organismo de referência da saúde, encontraram agrotóxico naquelas papinhas de alimento infantil. Da Nestlé, de não sei quem. Claro que a responsabilidade não é da Nestlé, mas a matéria-prima que eles usaram para fazer a papinha já tinha veneno. A Fiocruz fez pesquisa na água encanada. 67% da água encanada no Brasil já vem com glifosato. Quem é o culpado? O agronegócio, que usa o agrotóxico e com isso contamina a água, contamina até a chuva. Porque ao usar secantes, aquele veneno em pó sobe para as nuvens. Não é assimilado nem no solo, nem pela planta. Porque é para matar a planta mesmo. 9 toneladas, que dá 9. Vou só pedir para o senhor encurtar um pouquinho para a gente poder entrar no outro assunto aí. Tá bom, tá bom. Mas aqui, que era a minha especialidade, falar mal do agronegócio. Então,
A outra contradição, Então, olha só. A especialidade dele é falar mal do agronegócio. Durante horas e horas foi indagado e demonstrado lá cenas que os parlamentares separaram para ele. Ele, quando dizia que tinha algo errado, uma invasão, como a da Embrapa, aí ele dizia, olha, isso foi talvez um erro, mas é descentralizado. Quando se falava de algumas suspeitas de crimes, ele dizia, mas isso é com a polícia, isso é com o judiciário. Então foi uma tarde, convido que vocês assistam, tirem as suas próprias conclusões. Certamente que se ter a defesa de uma reforma agrária, eu já falei sobre isso aqui, mas não com invasões, não com descompromisso com a legalidade. E aí é muito fácil tu liderar um movimento e aí quando há algum crime ou alguma suspeita de crime, tu simplesmente dizer que isso é um problema do judiciário e da polícia. Lamentável. Luciana. Não, eu acho que, primeiro, os deputados usarem o boné do MST é muito natural, porque são deputados que apoiam a luta do MST e assumem isso. Assim como há deputados que apoiam e assumem o seu apoio explícito ao agronegócio. E evidentemente que há, sim, diferenças estruturais entre o tipo de agricultura que o MST prega e o tipo de agricultura que o agronegócio executa. E o Stedley explicou bem ali sobre isso na parte anterior do vídeo, falando dos agrotóxicos e do quanto eles afetam a nossa vida, desde a comida que a gente come até a água que a gente bebe. Então, isso ter lado nessa discussão é algo muito natural, ao meu ver, e não acho que seja problema nenhum os parlamentares usarem o boné do MST. E acho que quem é contra o MST, quem quer acabar com o MST, tem que defender ardorosamente a reforma agrária. Porque, inclusive, o Stedley falou isso, perguntaram para ele, queriam talvez botar ele numa saia justa, e perguntaram para ele se existe MST na China, porque o Stedley, de fato, é um apoiador, um defensor do regime chinês, o que, aliás, eu não sou. Mas aí ele respondeu que não, que na China não tem MST, porque eles fizeram a reforma agrária em 1949. Isso, de fato, é verdade. Todos os defeitos e horrores que é a China, eles fizeram a reforma agrária em 1949. E o Brasil não fez essa reforma agrária, embora ela esteja na Constituição. Então, evidentemente que a melhor forma de acabar com o MST é fazer o que manda a Constituição, fazer com que as terras improdutivas sejam destinadas para a reforma agrária. Moisés. Olha só, eu queria só dizer o seguinte, defender reforma agrária é uma coisa, defender um movimento que todo mundo aqui no Rio Grande do Sul sabe que tem influência político-partidária. Ele disse no dia de hoje que o MST fará a defesa do governo Lula, isso não é um segredo, não tem nenhum problema, é um posicionamento. Agora dizer que o agronegócio é o responsável porque encontraram, olha só, a gente tem que ter um pouquinho de coerência no que a gente fala, né? A questão da qualidade da água tem que ser responsabilizado também quem não dá essa qualidade da água, quem não trata adequadamente, seja quem for. É muito simples ir lá dizer que o glifosato em pó sobe para a nuvem. Isso não funciona assim. Não é bem assim. Eu tive a chance de ser estudante da Escola Técnica de Agropecuária. A gente sabe os impactos que tem um monte de produtos na terra, mas eu acho meio fanfarrão essa fala e também acredito que é um descompromisso com a legalidade quando há um indício de crime, ele simplesmente dizer, daí é um problema da polícia. Tu é líder de um movimento, tu defende o movimento, tu viaja para a China, tu defende o modelo chinês e aí quer deixar claro que bom, né, que as pessoas se mudem para a China, se acham que é tão perfeito, tão maravilhoso o que a China fez, que vão para a China. Mas dizer que o agronegócio é o responsável por tudo isso, olha, é um desserviço e eu convido de novo para parar de falar que as pessoas vejam os vídeos, porque lá teve um monte de vídeos apresentados pelos parlamentares, pelo relator, pelos outros parlamentares, sobre pessoas que estão lá sofrendo na mão do MST.
a intermediação de listas de papéis para os amiguinhos terem um pedaço de terra, ameaças. Tem gente que foi presa, outras lideranças da reforma agrária estão presas ou foram liberadas há pouco tempo por chantagear os produtores rurais. Me paga tanto aí que a gente retira os invasores. Então, ainda tem que ter muita explicação e lamento que alguns parlamentares do governo Lula tenham entrado com o seu braço lá e tirado alguns parlamentares e colocado outros para que a CPI termine sem muita responsabilização. Chicão. Dona Magda, eu sou um cara que não sou um expert em agronegócio, mas eu acho que uma criança sabe disso que eu vou dizer e eu queria até que os colegas definissem isso. Por que a reforma agrária não é feita com as terras do governo? Por quê? Se o governo é o que tem mais terras em todo o Brasil, por que não é? Aí vão fazer em cima do fazendeiro lá no interior, que tem uma fazenda, que é dono daquilo, que é um patrimônio dele. Eu queria essa explicação. E a segunda, eu bato o martelo. O Brasil sem agronegócio volta para as cavernas. Porque o Brasil não tem uma indústria automobilística. Isso aqui é uma franquia de indústria automobilística. Tu viu a Ford, foi embora. O dia que a Mercedes, que Fiat quiser ir embora, tu manda um telefone, nós não somos donos de nada. Nós não temos uma indústria de remédio. É tudo franquia dos laboratórios americanos e alemães. Nós não temos nanotecnologia, nós não temos nada. Perde o agronegócio, vamos para as cavernas. Quem vai contra o agronegócio, ele não é brasileiro. Não sei o que é. Mas eu quero dizer que temos muitos motivos para sorrir, Gustavo Vitorino. Temos sim, até porque você precisa conhecer a clínica odontológica mais querida de Porto Alegre. E lá estão os meus amigos, o Dr. Arthur e o Dr. Gustavo. Eles vão receber vocês e mostrar que sim, o seu caso tem solução. Olha, você faz todos os exames lá mesmo. Recupere a sua autoestima, volte a sorrir, a mastigar com qualidade. Mas atenção, hein? Esses dois, o Dr. Arthur e o Dr. Gustavo, só estão lá na Dom Pedro II, número 1015, no bairro Higienópolis, em Porto Alegre. Lembrando, tem estacionamento próprio. Agende a sua revisão, a sua avaliação pelo fone e WhatsApp também, 980-225357. Muito bem. Vera Armando. Pois a floresta amazônica vai ganhar um guardião, é um curupira. O curupira, né, faz parte do nosso folclore, é um ser mítico que é o protetor das florestas. Só que esse curupira, ele foi desenvolvido pela Universidade de Manaus. É um aparelho, né, que vai ficar a serviço do planeta, detectando sons, barulhos estranhos, como, por exemplo, de motosserras. E estes sons, eles serão notificados aos gerenciadores do sistema para que possam tomar medidas cabíveis. Então, preparem-se, o novo guardião, o curupira, em breve entra em ação na floresta amazônica. Muito bem. Rafael Marconi, por favor. Pois é, dona Magda, saíram os números a respeito de uma questão que há muito brasileiro estava com curiosidade de saber em que pé isso anda, porque isso costuma gerar uma certa confusão no entendimento desses números, né? E trata-se da fila do Bolsa Família, que teve, em relação ao mês de maio, um aumento de 12% no número de famílias inseridas no programa. Teve ali uma indisponibilidade, uma certa indisponibilidade nos números de junho e de julho. Não deu para se ter uma ideia real, mas por baixo, 12% de famílias a mais. Isso dá quase 500 mil, praticamente 500 mil de famílias a mais dentro do programa. O saldo dessas famílias que é habilitada para os programas, para esse programa, mas que não estão recebendo benefício, e aí está dando ainda mais uma polêmica, está atrasado para um total ainda maior de pessoas agora com a chegada dessas novas famílias. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, nós temos hoje no Brasil, inseridas nesse programa, 494.362 famílias que poderiam ainda estar recebendo, mas que não estão recebendo esses valores. Tem faltado dinheiro, né? Divulga-se, né? Faz uma propaganda enorme, mas essas famílias todas estão... Não têm a condição, que é o que lhes dá o direito de inserir no programa, mas também não estão recebendo a atenção ideal do programa. O Ministério informou que esse sistema de benefícios
acabou ficando indisponível nesses 2 meses, gerando esse número maior. E não foi só na questão dos números, mas em diversas de suas funcionalidades. Manutenção de ações de administração de benefícios, como habilitação, seleção e aí o que é pior, a concessão desses números. Quando eu falei que dá uma certa confusão, é que comemora-se, e aí a imprensa tem aquele velho papel, né? Comemora-se o sucesso do programa. Olha, né? Pessoas, nossa... Só que a gente precisa entender que quanto mais pessoas necessitam de um Bolsa Família, é sinal de que pior está a economia desse país. É mais desfacelada ainda, mais essas pessoas não têm a condição ideal de garantir por si só, sem depender do Estado, né, de garantir ali a vida digna que todos deveriam ter, que mereceriam ter. E aqui é pior, né, como aconteceu no Minha Casa Minha Vida, que alguns receberam, né, coisas que estão dando problema até hoje. Nesse caso do Bolsa Família, nem mesmo recebendo estão. Então, há de se ter cuidado, como aconteceu com a questão do emprego também, uma romantização do emprego formal. Né? Como se, é claro que é um belo degrau para você, né, mudar os números, as pessoas estão trabalhando de certa forma, sim, mas assim, existe uma diferença entre o cidadão que se torna um empreendedor e o cidadão que por uma emergência ou faz algo ou não consegue botar dinheiro em casa, vai vender quindim na sinaleira. Existe uma diferença. É tão nobre quanto. Trabalho, ótimo, parabéns, não se está desqualificando de forma alguma. Mas você não pode vender a ideia de que brasileiros estão empreendendo por aí, porque empreender é outra coisa. Você quer, você se planeja, né? Você tem uma estratégia e no final da pandemia, a crise toda, levou pessoas a fazer o que fosse possível. Parabéns a essas pessoas, é nobre, ótimo, ninguém questiona isso. Mas em questão da economia do país, há de se tomar um cuidado. Mais pessoas no Bolsa Família é um péssimo sinal. E tome cuidado com a romantização do emprego por necessidade. Pois e não é sobre emprego. Ou será que o Dr. Ruschel vai falar que o desemprego reduziu em relação a um outro período? Estamos com os números oficiais, Ana Maria. Por favor, então. Para fazer um balanço semestral. Primeiro, eu vou ouvindo o Marconi, eu me lembro da luta que foi para conseguir esse Bolsa Família aí, né? Estourando um teto para uma previsão que não tinha, mas um reconhecimento da necessidade do grau de miserabilidade que nós temos nesse país, do número de pessoas que passam fome nesse país. Não há como se negar ou como se discutir. Então, quando se conseguiu fazer aquilo, a gente comemorou. Como comemorou, mesmo quando no segundo semestre o Bolsonaro deu, que era período eleitoral, se criticou porque era período eleitoral. Eu digo, olha, a fome não tem período eleitoral. Então, no momento que deu, que bom que deu, quantas pessoas se alimentaram ali. Então essa questão da fome, ela extrapola qualquer questão política. Também se ficou feliz, se conseguiu estender isso a crianças de 0 a 6 anos, né? Também se deu um aumento, mas o grau de miserabilidade nesse país, ele é terrível. Os números que trago aqui, dona Magda, eles são excepcionais em relação a si mesmo, longe de serem uma solução num país com 230 milhões de pessoas, né? A gente tinha trazido aqui já o índice de desemprego, que estava em uma taxa de 8%, fornecido pelo IBGE, essa estatística, e agora terminado o trimestre, eles foram capitulados, nós temos já os índices, nas 5 regiões do país, o desemprego caiu. É o único número que eu permito ler muito rapidamente, porque são importantes, porque as quedas são boas. O Nordeste de 12,7 para 11,3, o Norte de 8,9 para 8,1, o Sudeste de 9,3 para 7,9, o Centro-Oeste de 7% para 5,7% e a região Sul, veja, de 5,6% para 4,7%. Nós temos o menor índice de desemprego aqui nesse país. O rendimento também, que é o valor que cada um recebe, ele ficou estável no segundo trimestre em relação ao primeiro semestre. O que eu digo para vocês? Um país ele pode ter um índice de desemprego de 3%, 4% em relação que as outras pessoas então busquem atividades formais. O 8%, por mais que seja maravilhoso em relação ao índice que já estivemos de 10%, 12%, ainda está longe, é uma longa caminhada a ser feita. Então eu comemoro com muita reserva, com muita solidariedade, porque 8 milhões num país de 230 milhões é gente que não acaba mais. Temos que arranjar emprego para essa turma. Pois eu agora quero passar para a próxima pauta.
que é estar presente? É dividir um espaço ou uma vida? É compartilhar superações e conquistas? Estar presente foge da lógica do tempo. Não é ontem, nem amanhã, é o agora. Para Dr. Clean, a presença é sinônimo de cuidado. É fazer a sua saúde melhor hoje. Por isso, como a Dr. Clean, você e os funcionários da sua empresa têm acesso às principais instituições de saúde do Estado, como a Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital São Lucas da PUC, o Hospital Mãe de Deus, o Divina e o Laboratório Weiman também. E o Hospital Dr. Clean em Porto Alegre inicia em breve, logo suas atividades. E a gente vai te contar tudo aqui no Atualidades. Mas, por enquanto, você pode acessar o site, simule o seu plano e receba agora mesmo uma proposta. Dr. Clean, planos de saúde familiares e também empresariais. Vamos falar mais um pouco sobre o assunto do... Porque hoje pela manhã, quando eu comentei isso também na rádio, imaginei que talvez pudesse. Eu não sei em que momento pode ter parecido que eu sou contra algum desses programas sociais. Eu só tomei o cuidado, sou plenamente favorável, é lógico que eles têm que acontecer, mas a gente tem que ter a noção de que mais pessoas necessitando é sinal de uma economia mais fragilizada. Quanto menos pessoas precisam de um programa social, melhor significa que a economia está. Mas sem distorção nenhuma do que foi dito. Que os programas sociais sejam aproveitados e perfeitamente por quem precisa. Aliás, que se faça uma... Como é que se diz? Quando... Uma garimpagem? Para ver se... Porque tem muito... Isso. Porque tem muito pilantra recebendo, sem ter direito, tirando de quem precisa. Então, ninguém é contra o programa social, só que a gente precisa se preocupar. A Luciana quer falar ainda sobre o assunto do Ruschel. Justamente fazer um link entre a notícia do Marconi e a do Ruschel, porque eu também concordo com o Marconi que quanto mais gente precisando do Bolsa Família, pior, né? Porque é sinal que tem mais gente passando fome, mais gente desempregada. Mas, quando a gente sabe, como o Ruschel informou, que a taxa de desemprego caiu, embora ainda exista muito desemprego e ainda é muito alto, essa taxa ainda é inaceitável, mas ela está caindo, e tem mais gente ganhando Bolsa Família, significa que tinha gente que precisava que não estava recebendo. Então, nesse caso, é uma boa notícia, porque gente que estava precisando não estava recebendo e agora está. Mas tomara que a gente consiga baixar a taxa do desemprego e baixar a taxa de pessoas que necessitam do Bolsa Família, que, de fato, ninguém, por vontade própria, quer ficar num programa como Bolsa Família, até porque os recursos que ele libera para as famílias são bastante pequenos, né? É pouco dinheiro para uma família sobreviver. Então, de fato, o emprego, o trabalho digno é a melhor maneira que as pessoas todas querem para sobreviver. Muito bem. Ali Clemente. Eu gosto quando alguns casos, assim, envolvendo celebridades... O Ruschel já está indo. Não, quando alguns casos envolvendo celebridades no Brasil são muito interessantes porque trazem à tona discussões importantes. A gente vem há dias acompanhando uma situação familiar, né, uma treta familiar mesmo, da atriz Larissa Manoela, que tem 22 anos, é uma menina e trabalha, atua, é atriz desde os 4 anos de idade. Ela tem 18 anos já de profissão, 52 milhões de seguidores no Instagram, para ver o tamanho dessa menina. Ela ganha muito dinheiro, é um fenômeno. E surge a discussão, vem à tona, problemas na sua relação com seus pais, que eram os responsáveis pela administração de todo o seu patrimônio durante esse período, e a coisa daí explode depois de uma entrevista no Fantástico no último domingo, e vale a pena o debate, né? A partir daí, uma série de questões acabaram surgindo, inclusive um projeto de lei. Por quê? Em primeiro lugar, a questão quanto ao trabalho infantil, né? A gente sabe que há muitas restrições, é proibido, mas algumas das possibilidades, as exceções à regra, exatamente ocorre
quando a criança realiza trabalho artístico, que é o caso, e nós estamos acostumados, até porque tem muitos atores mirins. Então, nesses casos, é permitido, com a fiscalização do Ministério Público. Então, assim, a princípio, tem que estar em ambientes controlados, com uma série de requisitos. Porém, o patrimônio é administrado pelos pais até a maioridade. E é aí que a porca torce o rabo. Porque o que acontece? Os pais... Eu tô cheia das expressões hoje, não tá né? gostando. Então tem Não tá gostando, não conheço sou eu a que tenho que Magda. gostar ou não. Vamos lá, vai, continua com o assunto. A porca que é bom. também não gostou. Pois é, eu acho. Até porque teve seu rabo Teve torcido. seu rabo torcido. Bom, mas o que aconteceu, né, em síntese aí com a Larissa Manoela? Ela não tinha dinheiro, acesso ao seu dinheiro, segundo ela, né? E agora a opinião pública está toda voltada contra esses pais que, de fato, estavam tentando vender parte do patrimônio, botaram uma casa à venda sem a autorização dela, que agora já é maior de idade, uma outra casa aqui no Rio de Janeiro também à venda. E, claro, com o tempo, na medida em que ela foi crescendo e talvez tomando consciência do que estava acontecendo, resolveu se reapropriar do seu próprio patrimônio. Então, claro, né, que a nossa Câmara Federal não perde tempo, já está apresentando uma alteração à Lei 10.406 para acrescentar normas, surfar na onda e promover a transparência e responsabilidade da gestão patrimonial no caso de menores de idade. A ideia é que haja mais controle sobre a administração desses bens quando envolver exatamente um menor. Porque o que acontece? É a obrigação dos pais que eles usem esse valor todo, na verdade, mantenham ali para os seus filhos, mas que possam, sim, usar em prol do próprio menor. O entendimento é de que o principal, né, então, sei lá, ganhou 100 mil de um trabalho, esse dinheiro deveria ser investido e os pais poderiam fazer uso do lucro nas demandas do dia a dia. No caso da Larissa Manoela, ela disse que não tinha nem dinheiro para comprar um milho e aí realmente isso repercutiu. Só foi a mensagem dela pedindo R$18 para o pai para poder pagar os negócios na praia. E aí, assim, por enquanto a situação é que ela diz que abriu mão de 18 milhões de reais do seu patrimônio para não se incomodar com os pais e as pessoas começaram a questionar, então a tua paz vale 18 milhões de reais. Eu penso o seguinte sobre esse caso, relações familiares são bem complicadas, ela era uma menor até pouco tempo atrás, então, de fato, se compreende que os pais tenham que ter realmente um gerenciamento disso, porque a gente não sabe o que pode acontecer, né? Uma pessoa que está mesmo saído da adolescência, com 19, 20 anos, de repente põe tudo a perder. Agora, há um limite também para proteção, porque o dinheiro é dela, foi ela que trabalhou por ele. Então, tem uma questão polêmica de 3 empresas que ela tinha, uma delas, que é a que mais movimentava dinheiro, ela tinha só 2% da sociedade. Então, a coisa está toda muito estranha. Sério, não é? E não é incomum, não é incomum ter o documentário que explodiu recente, que é Britney versus Spears, né, que é ela contra o pai dela. No do Trem da Alegria tem um dos integrantes que também passou por isso. Se eu não me engano, o Yudi, que ele também passou. Dos pais controlam, mas de repente brilha o olho e o artista... e eles acabam deixando de cuidar dessa transição, porque tem um momento da transição, deixa de ser legal o artista enquanto criança, são poucos os que conseguem, né, fazer essa transição. E acabam se adonando desse dinheiro, o artista fica sem nada. Posso passar para a Vera para agora, complementar? Não, era para trazer para a bancada mesmo. Esse projeto de lei, né, que é do deputado Marcelo Queiroz, que é do PP do Rio de Janeiro, e de outros deputados, chama bastante atenção que eles tentam criar a lei Larissa Maciel, justamente, né, em homenagem a essa menina que... Manuela. Desculpa, Manuela. Que ela acabou contando da sua história, da sua triste história, porque se não pode confiar nos pais, vai confiar em quê? Mas me causa um pouco de estranheza o fato de nós acharmos normal e comum uma criança poder trabalhar em determinadas áreas e outras não. Então, assim, o que rege isso? O que tem de diferente de uma criança que trabalha no comércio, por exemplo, para ajudar a família, de uma menina que é atriz, que também não tem hora para dormir, não tem hora para comer, os estudos sempre são prejudicados
prejudicados e vive num meio que muitas vezes pode ser hostil à faixa etária dela. Então, é estranho isso, não parece? É uma exploração também, né? Eu só quero dizer que, primeiro, que vão criar uma lei, eu respeito toda a lei que aperfeiçoa, que bom, mas já o Código Civil regula isso, o Código Comercial também regula. Segundo, o que mais chama a atenção é que havia uma alienação parental. Parece que essa menina, ela fez 18, mas como se não os tivesse feito, 19, 20, 21, e agora ela teria arranjado um namorado, Aline, eu quero fazer essa correlação. Também. Ela arranjou esse namorado e quando tu sai daquele seio familiar e ele diz assim, mas vem cá, mas o que tu tem na conta? O que tu tem no... Alguém alertou. E isto, para mim, é o fato desencadeador. Porque estes pais, eles faziam as contratações em nome dela. Quem trabalhava era ela, a artista ela era. Portanto, que eles tivessem direito a uma comissão... Como são empresário, o empresário pode ser o pai e a mãe, e nós temos vários, né? Agora, se apropriar do dinheiro é que ela não está querendo comprar, como ela disse, a briga, porque ela poderia responsabilizar até criminalmente os pais, na minha concepção. Mudando de assunto também, eu quero dar uma dica muito importante para você aí, que sofre com dores crônicas no corpo, que tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Você que está cansado e sente dores o tempo todo, inclusive quando está com a família. É isso? Pois eu quero dizer para vocês o seguinte, chega de sentir dores. A Vitae Gold desenvolveu um auxílio poderoso contra as dores do corpo. Conheça o Ora Pro Nobis da Vitae Nobis, da Vitae Gold e volte a viver sem dor e com qualidade de vida. Além de combater, obviamente, as dores no corpo, auxiliar no combate à diabetes, à pressão alta e também colesterol. E ele é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado e vem na forma de cápsulas. Temos uma super promoção para você que está nos acompanhando. Liga agora, 0800 291 0100. Diga que está assistindo aqui a TV Pampa que você vai adquirir o legítimo Ora Pro Nobis com 70% de desconto. Vai ganhar de brinde o colágeno tipo 2 para potencializar o efeito do Ora Pro Nobis nas articulações. E ainda vai levar de presente um lindo barbeador. Mas você tem que ligar agora. 0800 291 0100. Não perca mais tempo e cuide do seu bem maior, que é a sua saúde. Ora Pro Nobis Vitae Gold. Sua vida livre das dores, bem livre das suas dores. Luciana Genro, por favor. Trago atualizações sobre a mais famosa quadrilha de roubo de joias. Ontem a gente falou sobre... Aliás, se vocês derem um Google e botarem ladrão de joias no Brasil, a primeira coisa que vai aparecer é o nome do Bolsonaro. Testem aí para vocês verem. Ontem a gente falou sobre aquele ajudante de ordens do Bolsonaro que o COAF havia apontado para a CPI do 8 de janeiro as movimentações suspeitas de R$1,5 milhão na conta dele, muito embora ele fosse um assalariado de R$20 mil. Isso, na verdade, se revelou errado. Não foi só R$1,5 milhão que circulou na conta dele. O relatório do COAF, agora que veio a público na sua totalidade, demonstrou que, no total, as movimentações suspeitas envolvendo 6 assessores do Bolsonaro, entre ajudantes de ordens e outros assessores próximos, chegou a R$12 milhões. O Mauro Barbosa Cid, ele movimentou, na verdade, mais de R$6 milhões. E o salário dele era R$21 mil. O Luiz Marcos dos Reis, que foi o que eu trouxe ontem, né, da novidade do COAF, ele movimentou quase R$3,5 milhões e o salário dele era R$24 mil. Então, tudo isso foi fornecido pelo COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é uma espécie de inteligência do Banco Central, que monitora movimentações financeiras e
que acende uma luz vermelha quando há algo de suspeito, né? Então, por exemplo, se alguém que tem uma renda determinada movimenta um dinheiro muito além da sua capacidade financeira, o COAF levanta uma luz e vai averiguar o que é que aquela movimentação significa. Pode ser, tem casos, por exemplo, de alguém que recebe uma herança, por exemplo, e pode ter um alerta do COAF. Bem, não parece ser o caso dessa quadrilha aí no entorno do Bolsonaro. E agora a CPI do 8 de janeiro vai ter que analisar tudo isso. E interessante é que a relatora, a Elisiane Gama, é uma deputada do PSDB do Maranhão, e ela está vinculando a possibilidade desses recursos estarem envolvidos no financiamento dos atos do 8 de janeiro. E é por isso que a CPI tem interesse nesse assunto, porque a CPI do 8 de janeiro ela não tem a prerrogativa de investigar essa questão do roubo de joias, né? Isso ou o Congresso vai fazer outra CPI ou vai ser a própria Polícia Federal que vai investigar e o Judiciário que vai julgar. Mas, como essas informações haviam sido solicitadas pela CPI do 8 de janeiro, e estão chegando lá, e eles estão justamente indo atrás do dinheiro, aquela velha máxima, siga o dinheiro. Então, eles estão tentando descobrir quem financiou todos aqueles acampamentos, todas aquelas locomoções de milhares de pessoas para Brasília, e uma das suspeitas é que possa ter vindo daí o dinheiro também. Vamos então... Opa! Eu gostaria de falar sobre esse assunto, até porque eu não quero fazer muita retórica sobre isso, porque eu acho que o próprio telespectador do Atualidades Pampa faz seu próprio julgamento. Como as pessoas são inteligentes, elas percebem, né, o tipo de notícia, da forma como ela é conduzida. Eu só fico preocupado com as ofensas e as definições em relação a certas pessoas, particularmente ao ex-presidente, porque parece ser pauta todos os dias aqui nesse programa, o que mostra o tamanho do senhor Jair Bolsonaro. O desespero da esquerda radical, da esquerda doentia em atacar Bolsonaro, tentar incriminar Bolsonaro em alguma coisa, só mostra o tamanho do ex-presidente. Porque em qualquer condição normal, esse assunto já teria passado. Lembra? Era o leite condensado, era o Viagra, era não sei o quê, era a Michele, era os filhos do Bolsonaro, tentaram de tudo, até a coitada da Marielle, que não deixam essa senhora, o seu corpo descansar, tentaram ressuscitar lá e fazer algum tipo de conexão. Agora, essa história dessas joias está virando uma festa, um carnaval, e é exatamente gente que esqueceu que o seu Lula levou, ele mesmo disse, 9 contêineres para casa e depois devolveu meia dúzia de porcaria lá e indenizou algumas coisinhas e o resto ficou por isso. Então, essa história, esse resgate que está se fazendo, nada mais é de que mais uma tentativa de fazer com que Bolsonaro desapareça da história. Não vai desaparecer. Ele atravessa a rua e leva milhões de pessoas com ele. O idolatrado pela extrema esquerda não consegue atravessar o saguão do aeroporto sem ser xingado, seja no Brasil ou seja no exterior. Os ministros da Suprema Corte que o soltaram andam com verdadeiros pelotões com armamento pesado para poder se proteger. Então eu pergunto aos senhores, será que a população brasileira que está acompanhando esse programa, que estão acompanhando esse programa, conseguem levar a sério essas histórias como quadrilha de joia, contrabandistas, enfim? Será que dá para levar a sério isso? Eu peço que o senhor reflita em casa e veja o que está sendo feito ou o que estão tentando fazer, porque o desespero é tão grande, até porque a construção de números já começou, né? O meu colega há pouco deu números aqui maravilhosos, o Brasil já está retomando o emprego, aquela coisa maravilhosa, os números vindo exatamente daquela instituição, o IBGE, em que o rapaz que assumiu agora há pouco foi acusado de manipular números no IPEA. Então, vocês querem acreditar? Acreditem. Os argentinos acreditaram por muito tempo nos seus veículos de comunicação, acreditaram muito tempo na empresa comprada pelo kirchnerismo e deu no que deu. Os venezuelanos acreditaram que estavam vivendo num paraíso, a ficha caiu. Cuba, eu já nem falo mais.
Então, entendam os senhores, a verdade está do outro lado da porta. Não está na retórica que a gente ouve por aí. Prestem bem atenção. Luciano. Eu me lembrei de novo da história do colírio alucinógeno, né? Mas eu acredito que o nosso telespectador não usa colírio alucinógeno e está muito consciente a respeito do que está acontecendo no Brasil, inclusive porque lê o Sul. Não lê só a Folha de São Paulo, a Zero Hora, o Correio do Povo, lê o Sul também, que tem trazido permanentemente as informações a respeito desse caso gravíssimo, que não um resgate de algo que já ocorreu e já foi divulgado. São novidades que estão sendo demonstradas a cada dia por órgãos oficiais do país. O COAF, que é controlado pelo Banco Central, não é controlado nem pela Folha de São Paulo, nem pelo PT. O COAF é um órgão do Banco Central e é ele que está apontando movimentações suspeitas no entorno do senhor Jair Bolsonaro. E sim, eu chamo de quadrilha, assim como muitos chamam aqui o Lula de quadrilheiro, chamaram quantas vezes o Lula de quadrilheiro. Tem várias pessoas que gostam muito de ofender o Lula, né? Eu não sou nenhuma lulista, vocês já me viram criticar o Lula várias vezes, mas eu não gosto de ofender o Lula porque acho que ele cumpre um papel importante nesse momento, porque foi quem conseguiu derrotar o Bolsonaro, que é grande, sim, e é importante, teve mais de 50 milhões de votos. E eu quero que as pessoas que votaram no Bolsonaro saibam o que ele fez. E é por isso que é tão importante que a informação chegue no nosso telespectador. Eu vou continuar trazendo essa informação e, é claro, o nosso telespectador vai cotejar o que eu trago com o que os outros colegas trazem, com o que as outras mídias trazem, vai ler o Sul, vai assistir a Pampa e vai se informar com qualidade a respeito dessa quadrilha, sim, que está sendo desmantelada. E o Bolsonaro, ele é que está desesperado, porque ele não tem mais para onde correr, está cercado de todos os lados. Então, o desespero está, de fato, muito presente do lado de lá, de quem não tem mais argumento para defender alguém que está claramente implicado em crimes e que não vai desaparecer. Nem é isso que a gente quer. Vou aproveitar uma carona na Luciana, que disse quase tudo que eu tinha que dizer, né? Que a informação é importante, falou do Sul. Pois é, justamente por isso, pela importância que tem a informação, que tem mais de 20 anos que o jornal O Sul leva a você, seu leitor, um jornalismo de qualidade, com independência editorial, com opinião e também prestação de serviço. Se você ainda não fez, faça, baixe o aplicativo, é grátis, se cadastra e aí você passa a receber a newsletter do Jornal O Sul no seu WhatsApp ou no seu e-mail, Vitorino. Não, eu queria só... Não vou rebater esses argumentos, que esse papo vazio, não vou entrar mais. Mas eu não tomo nenhum alucinógeno, viu? Quero deixar claro que a alusão que essa senhora fez não cabe para mim. Eu não tomo alucinógeno, eu não sou dependente químico, muito menos defendo a marcha da maconha ou participo da marcha da maconha. Tá? Obrigado. Você vai falar sobre esse assunto só um pouquinho, mas o assunto de uma forma leve, eu realmente brinquei aqui rapidinho, fiz a pesquisa que a Luciana disse, realmente dá o que ela disse, mas também fiz outra. E eu estou bem neutro para dizer. Eu digitei lá, Luciana, presidente ladrão, e realmente parece um monte de coisa Lula, 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 Lula. Então, eu queria só dizer que esse negócio da grenalização e tal, a gente está cansado, mas realmente a internet continua fazendo isso. Só uma notícia que é muito importante, que atende milhares de pessoas. O novo ministro Cristiano Zanin retirou de pauta o julgamento da vida toda que nós trouxemos. O Vitorino trouxe, depois eu tentei complementar. Entre 11 e 21 seria julgado, ele tirou em pauta. Lógico que ele tem que pôr em julgamento dentro de 30 dias, mas temos milhares e milhares de pessoas esperando isso para melhorar a sua aposentadoria. Então, fica suspenso tudo aquilo que nós díssemos que seria julgado de 11 a 21, o voto é eletrônico. O juiz, o ministro coloca ali seu voto, ele teria até o dia 21 às 11h59 para fazê-lo. Está suspenso esse prazo porque o ministro Cristiano Zanin retirou em pauta.
Magda, só queria esclarecer que eu não fiz nenhuma ilação de que o Vitorino usa drogas, viu? É só por causa da brincadeira do José Simão, de que ele brinca, né? Vou pingar meu alucinógeno, porque quando a pessoa não vive num mundo paralelo, né? Não que use drogas, de jeito nenhum. Ok. Mas vamos encerrando, de qualquer forma, o nosso programa aqui na TV, mas você sabe que nós vamos continuar com o Atualidades Pampa, tanto nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Você vai continuar bem informado. Aqui na TV, nós vamos voltar amanhã. Vamos voltar logo depois do Jornal da Pampa, mas frisando sempre que todas as opiniões, os comentários feitos neste programa são de inteira responsabilidade de quem os faz e não da TV Pampa. Mas essa é a TV Pampa, a TV dos Gaúchos. Tenham todos uma boa noite e até amanhã. Agora nós vamos direto às notícias do nosso repórter internacional, Chicão Tofani. Muito obrigado. Mais um repórter, mais um Mercosul agora. Mas, dona Magda, a mídia falou muito de Javier Milei, que é uma figura exótica, estranha, mas muito carismática. Ele é um cara extremamente da direita na Argentina e nessas prévias argentinas ele venceu. Não sei se vai levar em outubro, mas tem possibilidade. Ele fez vários assuntos, ele contou muitas coisas de planos deles. Dois eu elenco como achei interessante levar aqui para o telespectador. Um é a dolarização da Argentina. O que é a dolarização? É você trocar a sua moeda pelo dólar, porque o dólar é uma moeda universal. Num primeiro estágio, a dolarização é interessante, porque ela estanca a inflação e ela não permite ataques especulativos no país. Mas ela tem um problema a médio prazo, que é um problema gravíssimo, porque você não consegue ser gestor da tua própria moeda, principalmente um país das dimensões da Argentina. O Panamá e o Equador dolarizaram, mas é um país bem pequeno. Os dois não cabem no Rio Grande do Sul, é bem diferente. E você não tem também como flexibilizar modelos econômicos dentro do país. Então, a médio e longo prazo é difícil. Só um milagre salvaria a Argentina. A curto prazo, sim. O outro eu achei interessante, que é vender órgãos. Isso aí eu acho interessante. Por quê? Porque os órgãos vendidos são vendidos às pessoas, legalizam, e isso elas acham legal vender o seu órgão. Porque ele mesmo disse que cada um é dono do seu corpo. Porque os órgãos, já existe tráfico de órgãos. Eu conheço um cara que entrou numa fila de rim no Brasil, não vinha. E aí comprou na Colômbia. Opa. Isso aí existe muito isso. Na Colômbia. Inclusive, existe uma lenda do Boa Noite Cinderela, quando uma mulher interessante, ela atrai um cara bacana para a casa dela e lá ele bebe e dorme. Quando ele se acorda, e tem até um filme do Van Damme que fala disso, o cara se acorda sem fígado, sem rim, sem pulmão, tudo isso. E ele acorda. Ele acorda. Pior é que acorda, porque o coração é que faz você acordar. No futebolzinho, no fim da tarde, que eles estão com que maravilha. E eu acho, dona Magda, uma coisa muito interessante. Respeite o comentário do Quando coleguinha. você legaliza a venda do órgão, de repente eu quero vender o meu pulmão. Eu vou lá, vejo o preço do pulmão do dia e vendo legalmente o que é meu pulmão. Eu não vejo nada de legal nisso. Ilegal é o roubo, é o tráfico de órgãos. Então, ele, dentro dessa loucura dele, que para as pessoas é muita loucura.
loucura, porque as pessoas são muito preconceituosas. O cara vendeu, é dele. Tem dois pra gente. É a opinião do Chicão, deixa ele concluir, gente. Isso aí, eu acho que Ele não fala quando você fala. é uma forma dele também entrar na economia argentina de uma forma que legaliza as coisas. Legalizou. Não é órgão traficado, não é órgão roubado, nada. O cara resolveu. E ele mesmo disse, é dele, ele pode vender. Pescoço. Eu precisar de um pescoço. que... Gente, o Chicão Eu trouxe um entendo a assunto, lógica. é a opinião dele. Respeitem. Eu entendo Vamos ouvir o a de raciocínio, vocês. embora eu particularmente ache um tanto quanto estranho, né? De verdade, assim, acho que não está muito de acordo com a nossa realidade ainda. Mas a minha pergunta é, suponhamos que legalizasse a venda de órgãos seus, né? No caso, sei lá, em que tu tem 2 duplicados, ou que tu pode parcelar. Não, tô falando vai sério. ficar ruim, né? Essa pessoa, a meu ver, não poderia ter direito à assistência de saúde pública. Porque ela vai, naturalmente, acabar onerando de alguma forma, né? Mas isso aí é uma outra coisa. Eu tô falando sério. Principalmente quem vendeu os pulmões, né? Não, óbvio. Imagina que vai ter uma regulamentação. É que a gozação vem muito grande, porque é um assunto novidade, a bancada não tem ainda condições de assimilar isso. Eu tô fazendo uma consideração ela tá falando sério. Não, ela tá falando. Suponhamos, porque assim, eu não posso imaginar que uma pessoa vai lá e dizer eu sou a favor de venda de órgãos e não tenha um mínimo. Tu já andou vendendo alguma coisa, né? Não, querida, eu não vendi. Eu tive a morte, voltei, graças a Cristo. Eu quero versar sobre o tema, dona Maria. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Isso não vai acabar bem. Tá? Cuidado com as coisas que vocês estão dizendo pro colega. Não vai acabar bem e não é legal. Tá? Só deixa eu retomar, porque, na verdade, eu acredito que tem implicações concretas esse tipo de sugestão. Por exemplo, eu vendo um pulmão ou vendo um rim. Eu vou ter esse dinheiro a meu favor, mas eu vou sobrecarregar a saúde pública, porque provavelmente isso vai me dar algum tipo de problema. Aí é uma outra coisa. Não, mas é uma outra coisa naquelas. No mercado paralelo, ele vale $50 mil. O cara te traz da América Central ou da Europa um rim. Isso aí, poucas pessoas têm. O caso do Javier é democratizar os órgãos que a pessoa quer vender. É teu, tu pode vender. As pessoas não vendem a honra, não vendem a carência dela, não vende a virgindade, agora vende o órgão. O órgão é uma coisa normal. Quero versar sobre o tema. E por que qual é a opinião dele? Ele tem alguma opinião, enfim, sobre barriga de aluguel? Porque, a meu ver, isso aí ele citou, que eu achei interessante para trazer aqui. Não, mas é verdade. Que ninguém falou na mídia nossa. Porque tantos países também proíbem a barriga de aluguel, é o uso do seu próprio corpo para fins, para monetizar. Teoricamente não teria esse direito. Eu queria saber o que o nosso amigo vereador, que várias vezes me falou, o que tu achou disso? Eu tô inscrito para falar. Tô inscrito. Vai? Eu também tô inscrito. Olha só, tu vem gozação. Eu acredito que o assunto é interessante. O Chicão traz aqui algo que, claro, a média nossa é assombroso, é um assunto com um problema de discussão ética. Nós, talvez, certamente, não estamos nem preparados. Mas é verdade, sim, é a defesa dele, sim. E talvez lá na Argentina ele esteja chamando atenção por causa de algumas pautas. Então, eu não quero... quero deixar claro que não ridicularizo o tema, porque o futuro é muito incerto sobre esse tema. E existe, sim, um mercado negro de órgãos no mundo. É um mercado. Então, assim, o transplante é um assunto, é um assunto polêmico, Chicão, mas quero te dizer que em nenhum momento de mim eu vou ridicularizar esse assunto, porque é um assunto sério. Porque o transplante é um pouco isso. Não, mas aí é diferente. Mas aí tem Torino vai falar. Calma. Assim, a ideia de... Porque o assombroso nisso é o tirar algum órgão e dar. Tecnicamente, claro que existe todo um conceito por trás do transplante e todo um conceito por trás da venda de órgãos. Que ela vem carregada de uma pecha, de um tráfico, de um mercado tenebroso e tal. É claro que eu entendo essa diferença. Mas, assim, o que assombra, de fato, é a ideia do... E o meu problema é que aí tu pega uma economia fragilizada, um monte de gente que está fazendo, está vendendo a mãe viva, vai vender a mãe em várias prestações. Era esse ponto que eu queria destacar também.
talvez o que mais tenha que nos assustar nessa situação seja o fato de que essa ideia prospera porque o ambiente está realmente trágico, né? As pessoas estão... A gente sabe que a Argentina está passando por um momento muito complicado, em que as pessoas estão endividadas. Então, talvez se plantou essa ideia como uma esperança, porque, sinceramente, se eu tô sem comer, se eu tô passando por uma situação de tamanha pobreza, né, com filhos, com tudo, eu prefiro ficar sem um rim e poder, de repente, me reestruturar do que daqui a pouco morrer de fome. Isso é verdade. Então, a pobreza talvez seja tamanha que essa ideia vingou. Só que é tráfico. É tráfico. Mas aí tem uma coisa que o Moisés falou que é preciso fazer uma correção. Eu acho assim, essa é a pauta dele, ele venceu as prévias com essa pauta. Não, nem todas as pautas de quem vence são pautas aprovadas. Quem vence normalmente tem a maioria das pautas aprovadas, não todas. Que é um exemplo disso, a história das armas aqui no Brasil. Se fizer uma eleição direta, a votação, vai dar de novo 65%, 70% dos brasileiros que querem manter o direito de acesso à arma. No entanto, o desarmamento era uma pauta do Lula. Mas isso não dá a ele a autoridade, o direito de contrariar uma população inteira. A mesma coisa, essa história dos órgãos. A história dos órgãos pode ser que os argentinos não concordem. Sim. E é uma das pautas dele, mas isso não quer dizer que seja uma pauta que tenha que ser implementada porque ele propôs. Agora, Chicão, só fazer uma correção não. Aditar uma coisa que você colocou no início do teu comentário muito bem sobre a história do dólar. Eu acho que foi uma barbeiragem dele essa história do dólar, porque notou que a moeda disparou e a bolsa argentina caiu exatamente depois do resultado dele. A partir do momento que ele disse que vai dolarizar o país, a Bolsa de Valores argentina, toda ela, por uma questão de legislação federal, é cotada em peso argentino. Ora, se você tem uma queda do valor do peso argentino, porque a corrida ao dólar é inevitável, os acionistas vão perder dinheiro. O que eles fazem? Realizam no menor espaço de tempo possível. Realizar é vender. Menor espaço de tempo. Isso provoca queda na bolsa. Mas tu joga na bolsa, tu não quer a dolarização da moeda. Não é isso, Chicão. É que eu acho que pode ser feito, mas não anunciado como ele disse. A nossa moeda vai ser dolarizada. Acho que ele errou estrategicamente aí. Porque deu aos adversários... Perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada. Deu munição aos adversários, que vão dizer, pois é, mas quando você venceu as prévias, a bolsa caiu e o dólar disparou. Ou seja, ele pode até fazer, mas tem que fazer de uma forma lenta, tecnicamente, mas não chegar e dizer, a moeda argentina agora vai ser dólar. Mas, Vitorino, por isso que tu tem que concordar uma coisa comigo, que o Roberto Campos, para mim, é um herói no Brasil. Levando paulada de todo mundo, ele não baixa o juro. Porque não baixando o juro, tu deixa a inflação estancada. O que mata um país é a inflação. A inflação hoje tu amanhece com R$1.000 no bolso, amanhã tu não vale a metade. A taxa de juro alta não garante inflação baixa. Ela evita o consumo, que é o meio da inflação. É uma das variáveis, Chicão, mas não é um fator decisivo. Uma taxa de juro alta pode ser utilizada com uma inflação baixa e a recíproca é verdadeira. Uma inflação alta pode não ser contida por uma taxa de juro alta. É preciso ver, porque assim, existe a inflação de demanda, mas existe a deflação de demanda, que é quando você não tem inflação, porque ninguém compra. Ninguém compra. Se você tem, por exemplo, uma taxa de juro muito alta, eu acho que a taxa de juro no Brasil é alta, mas ela se deve à circunstância econômica que nós vivemos. Agora, se você pega uma taxa de juro como essa e põe num país em condições normais, é uma taxa alta. É uma taxa alta. Assim como a taxa da Argentina. A Argentina tem uma taxa de juro brutal, tem uma inflação brutal, a economia da Argentina está de perna para o ar. Se ele falar em dolarizar uma economia que está de perna para o ar... só vai arrumar confusão. A Luciana quer falar também. Não, eu falei ontem sobre o presidente
candidato a presidente, né? Ele se diz anarcocapitalista. Então, essa proposta de venda de órgãos é bem coerente com essa proposta de um capitalismo anárquico que todo mundo pode vender o que quiser. Pode vender drogas, pode vender... Sim, ele defende, mas ele... Mas isso aí defende. não foi uma pauta que eu achei interessante. Tudo bem, mas eu estou dizendo quem ele é. Ele defende descriminalização e liberação de todas as drogas, ele defende o fim do ensino público para que só o ensino privado atenda as pessoas. Mas essa história da venda de órgãos eu acho tão absurda que eu nem vou argumentar, mas eu vou sugerir ao telespectador um filme que eu vi recentemente na Netflix, que se chama Paradise, Paraíso. Eu vi. E nesse filme as pessoas vendem anos de vida. Então, uma empresa descobre um método para sugar anos de vida de alguém para rejuvenescer outra pessoa. E aí o filme mostra o resultado horrendo disso. Eu acho que é uma boa alusão a essa ideia de se vender órgãos, porque quem vende anos de vida ou quem vende órgãos são as pessoas pobres, desesperadas, que não têm como sobreviver num país ou num planeta que não as dá nenhuma condição de vida e que transforma a sua própria vida numa mercadoria, os seus próprios órgãos numa mercadoria. O filme é muito interessante. Mas no fim do filme o cara perde a mulher. O Marconi quer falar também. Não dá spoiler, O cara não né? tinha o órgão. Nessa questão toda, outro tema que a gente abordou aqui, quanto tu acha que pode respingar na Argentina o que está acontecendo no Equador, já se espalhando com mais candidatos? Eu tenho uma tese meio formada pelo Instituto Vozes da Minha Mataram Cabeça. mais um, né? Mataram mais um. E eles já deixaram claro que são grandes players dessa eleição. Tu acha que chega a respingar na Argentina isso? Acho que não. Acho que não, porque o tráfico na Argentina não tem tanta força e violência como tem no Equador e na Colômbia. Por isso mesmo. Porque a Colômbia exportou para a Argentina. A princípio, essa facção do Equador seria uma das ferramentinhas a mais do cartel de Sinaloa. Mas se é isso, vai estourar no Brasil também. Porque a Argentina é feito por a Argentina não ter peito para, assim, porque se chegar a todo, domina. Se chegar a tomar, é como se no Rio de Janeiro chegasse e tomasse uma comunidade, se levarem para isso, botarem os braços dentro de uma eleição também, não sei o quanto perigoso seria, mas que respinga um pouco, eu acho que respinga. Mas a não descriminalização da maconha no Brasil é um caminho ruim, eu acho. Vera Armando, vamos cambiar ele tema? Vamos, e é uma boa notícia, vagas de emprego são sempre muito bem-vindas. 300 vagas de emprego estão sendo abertas pertinho daqui de Porto Alegre, na cidade de Sapucaia do Sul. Para vocês terem uma ideia, é a primeira vez na história do município que um concurso público tem uma abrangência nessa proporção. Então, esse concurso está contemplando todas as secretarias da Prefeitura de Sapucaia do Sul. A prova é para todas as áreas da administração pública municipal. É uma boa dica. Então, aqueles que se interessarem devem entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, né, para saber de que forma se inscrever e quais são os requisitos básicos. Mas 300 vagas, hein? Falando em se interessar, o pessoal que está se interessado pelo teu blazer. E eu, gostou inclusive, também? que lindo ele, hein? É da Rabush Magda. E você também que nos assiste. São peças da Rabush, são looks da Rabush que eu venho todas as noites aqui no Atualidades Pampa. Mas deixa eu fazer um segredinho aqui. Eu tive lá na quarta-feira da semana passada atualizando os meus looks e tem várias araras ali na loja do Praia de Belas em promoção. Mas é uma promoção, gente, que realmente vale a pena você investir, porque são peças de extrema qualidade, sempre atuais. Então, você já sabe, Rabush me veste todas as noites aqui no Atualidades Pampa. Para quem ficou, araras são aqueles cabides longos, eu fiquei assim, preocupado. onde as... Eu já imaginei o onde Ibama, as sabe cabides disso? Sério? estão penduradas. Ai, ai, ai. Amanhã, Luiz Diversas araras. Amanhã a Luísa Mel. A arara que... Não, a Luísa Mel foi expurgada do movimento. Não tá mais. Ela afundou, mas já não tá mais. Agora ela afundou. Virou um de caramelo. Dona Magda, eu trago o assunto Pois não. para tentar trazer sabedoria a esse... mas vai. Usando a pretensão. Por quê? Porque eu acho que não tem sabedoria. Não, vai, já... Não vou falar hoje mais. Como é que é, Marconi? Porque o seu Anderson Arruda, em Fortaleza, foi fazer a mesma operação que eu, foi operar seu ligamento cruzado. E a matéria, não sei por que, virou capa dos periódicos, os principais periódicos deste país,
Porque ao fazer a cirurgia, ao ir para a sala de cirurgia, num joelho estava escrito sim e no outro estava escrito não. Bem que ele fez. A matéria ganhou repercussão jurídica. Eu quero dizer que, como já fiz agora recentemente o ligamento cruzado, mas há 10 anos já tinha feito no outro joelho, há 10 anos, já quando fiz, já era protocolo médico, tu quando entras na sala, tu com a tua própria mão, eles te dão uma coisa e tu marca qual é o joelho que tu vais fazer a cirurgia. No roxo para vai o evitar. cartaz escrito tanto faz. O protocolo ele referenda os órgãos, por exemplo, lógico, 2 pernas tem que fazer isso, braço tem que fazer isso. Cabeça não precisa. E também na multiplicidade, que é dos dedos, também quando tu faz, e quem faz não é o médico, não é o assistente, quem faz é tu mesmo, te é dado o objeto e tu marca o dedo, então, que fará para evitar o tão propalado erro médico. Isso eu tô brincando, mas na verdade virou matéria nacional e é uma da primeira vez, agora eu já sabia, mas há 10 anos atrás, quando eu fui fazer e me deram um gessinho, marca um joelho aí, eu digo, como? Mas, isso faz todo sentido. Faz todo sentido, porque eu já ouvi relatos de que é feita a marcação enquanto o paciente está deitado E acordado. com a barriga para cima. Isso. Quando vira para fazer a cirurgia, muda a posição. E aí que vem o erro. Agora imagina o médico olhando assim, Se esse a aqui cirurgia é sim, é feita esse aqui não. com ele de bruços, não, esse aqui sim. há uma inversão da... Não, porque teve então, um caso... tem que se cuidar realmente isso, um caso até de amputação. Que foi Teve um caso que eu gravíssimo. trouxe aqui. Amputaram Uma a mulher perna, também, não faz muito tempo. que era sadia. Teve um caso que eu trouxe aqui que foi... Eu não sei se chegou ao trágico de ser amputado, mas alguma coisa errada, bem errada deu, porque o cidadão, ao invés de ver o raio-x assim, ele viu assim. Meu Deus. E aí pegou o lado contrário. De qualquer maneira, dona, encerrando o tema... Era pra olhar assim. Encerrando o tema, o futebol de parabéns, faltam 6 semanas para minha volta aos gramados. Só 6 semanas? Faltam só 6 semanas para a minha volta aos gramados, futebol de parabéns. Mas tu não tem que fazer a Tô fazendo tudo, dona. Tô fazendo tudo que tem que fazer, dona. Onde vai ser A próxima lesão. Estão vendendo ingresso já, estão vendendo ingresso. Gramado sintético. É o Maracanã, né? Que loucura. Fala, Moisés. Trago notícias da guerra na Ucrânia. Obrigado. Olha só, rapidamente, aqui a gente vem acompanhando essa guerra interminável lá. E foi agora 28 mísseis de longo alcance, KH-101, o subsônico Kalibr. E o detalhe importante, com tom de ameaças à Polônia. Porque esse bombardeio foi no oeste da Ucrânia, justamente numa data especial para os poloneses. Hoje, 15 de agosto, na Polônia, é comemorado a vitória, 103 anos da vitória da Polônia contra quem? Rússia. Contra quem? Contra a Rússia. Então, o maior desfile das Forças Armadas desde a Guerra Fria acontece nesse dia de hoje, e justamente no dia de hoje o Putin resolveu jogar esses 28 mísseis de longo alcance no oeste da Ucrânia. A Ucrânia conseguiu interceptar 16 deles, mas a gente vai acompanhando aqui e quero ressaltar, deixar aqui com vocês o seguinte dado. A Rússia, segundo quem vem acompanhando economicamente, a máquina da guerra vem trazendo muitos lucros à Rússia. Para esse novo acordo dele, depois dos bloqueios com a China e a Índia, aumentou a moeda chinesa dentro do mercado russo de 1% para 48%. A China tem comprado todo o petróleo, tem vendido todo o carvão, venda de gás natural e os satélites, o Chicão que acompanha também muito isso tudo, já detectam o aumento da indústria interna da Rússia, o aumento de energia suja, a emissão de gases, e tudo isso está acontecendo neste momento. Mais um episódio de ameaça, de guerra, promovido por esse crápula chamado Vladimir Putin. Moisés, me assusta mais ainda, ditando o que tu disseste,
é que eles agora já estão zombando. Isso que me assustou, eles estão zombando do Ocidente. Hoje a declaração deles foi, então, já foi gozando, que acharam que nós estamos economicamente com todos os argumentos que tu traz, e eles fazendo um deboche. A gente fica em pânico. Pela primeira vez fiquei efetivamente preocupado, porque eles ostensivamente, expressamente, debocharam do Ocidente, né, se vangloriando do que estão fazendo. Vocês viram o caso dos cogumelos venenosos que fizeram parte de uma alimentação na Austrália e acabaram vitimizando algumas pessoas. Então, aqueles que gostam de cogumelos, fiquem atentos. Na Austrália, e ainda essa comida envenenada ainda está envolta em um grande mistério. Deixa eu ver o nome do cogumelo aqui. É o cogumelo mais venenoso que existe no mundo. São Amanitas faloides, considerados os cogumelos mais mortais do mundo, e estava nesse prato. Cuidado quando for comer. Porque todo cogumelo, na verdade, é comestível, né? É que alguns uma vez só. E assim nós vamos encerrando a Atualidades Pampa de hoje por aqui. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, com informação, opinião e bom humor, se Deus quiser. Um beijo para vocês, até amanhã.